Então, vamos lá, gente. Muito boa noite. Hoje, dia 19 de outubro, começamos aí o nosso treinamento de mentoria avançada. Esse é um treinamento que ele é muito importante, principalmente para presidentes, VPS e aqueles que estão no nível 2 ou acabaram de finalizar o nível 2 do seu Pathways. Meu nome é Maria Clara Franco, eu sou atual diretora da área 25, junto com a Cíntia Rieger, que está aqui hoje com a gente, e o Alessandro Dias, que também é diretor da área 24. Sou atual presidente também do Belo Horizonte Toastmasters, para quem não me conhece, mas eu acho que todos aqui já me conhecem, se eu não me engano. Vamos lá. Eu vou começar aqui com algumas instruções para a nossa reunião de hoje, ok? Muitas das vezes eu vou pedir a participação de algumas pessoas, ou a gente pode deixar para o final. Então, primeiro conselho meu, façam anotações. Por quê? Fica mais fácil de lembrar, embora eu vá disponibilizar esse material para todo mundo, e também para que você ressalte suas informações mais importantes, aquelas que te chamam mais atenção, ok? 2, perguntas e respostas. Perguntas e respostas, elas podem ser feitas pelo chat ou, no final, por voz. De qualquer forma, como eu estou projetando a minha tela aqui, eu não consigo ficar acompanhando todas as mensagens. Então, eu vou pedir à Cíntia que, caso alguém tenha alguma mensagem de chat, que ela me interrompa. As perguntas por voz, eu vou pedir que sejam feitas no final. Porque assim a gente dá um melhor andamento aí no nosso treinamento, não fica pausando tantas vezes. Comentários. Você pode participar pelo chat e interagir com seus colegas, não tem o menor problema, principalmente se alguém tiver ideia ou se já tiver alguma noção daquilo que eu estou falando, tiver alguma experiência, quiser compartilhar, pode interagir pelo chat, desde que as informações sejam relevantes, né, gente? E o mais importante, eu gostaria que todos aqui, vou pedir ao Ralph aí do Belo Horizonte Toastmasters, mas para cada clube, que um representante faça uma lista da presença de cada um dos seus integrantes. E aí, se puderem enviar aí pelo chat, seria ótimo. Vamos lá, agenda de hoje. Primeiro, uma abertura, uma boas-vindas aqui. Depois a gente vai fazer uma introdução bem rápida, passando pelo conceito e os princípios. Quem são os beneficiados pela mentoria, né? Então, os mentores, os mentees, o clube, como que funciona isso daí. O passo a passo do processo de implementação da mentoria avançada, as ferramentas disponíveis e, por fim, o nosso encerramento com as perguntas e respostas. Eu espero que seja um treinamento bem sucinto, bem rápido e bem eficaz, de forma que não seja muito cansativo. Bom, vamos lá. Mentoria avançada. O que seria isso na realidade? A gente vai começar aí com o conceito de mentoria, tá? O que é a mentoria? Ele é um programa que cada clube implementa, tá? Para contribuir com aquele membro novo que está chegando no clube e que reforça a experiência positiva que ele tem e que ele pode passar isso para o membro novo que está chegando. No Belo Horizonte Toastmasters, eu abri até uma sessão e fiz a mentoria para os membros antigos, e também foi muito eficaz. Eu tenho aqui hoje comigo o Tarcísio, tá? Que já é uma pessoa que está desde da abertura do clube, e ele fez a mentoria, e para ele, pelos relatos que ele já deu, foi muito eficiente. Então, eu acredito que aqueles membros aqueles clubes que já têm mais tempo de casa, que não implementaram a mentoria, também é uma oportunidade para os mais antigos. Eles crescem muito com isso. Qual que é a importância da mentoria? A mentoria, ela é realizada por mentores, que são pessoas qualificadas dentro do clube, tá? E que elas iluminam
o caminho daqueles que estão chegando. Quando eu dou a mentoria, eu explico que ela nada mais do que uma pessoa que é designada pelo VPE, e que ela é como se fosse um rolo compressor na sua estrada de terra. Em vez da pessoa começar a trilhar o caminho dela, naquela estrada cheia de cascalho, cheia de buraco, de imperfeições, vem o mentor com um rolo compressor e passa limpando o caminho, facilitando para que ele possa caminhar. Mas vale a pena lembrar que o rolo compressor, ele não aceita carona. Então, o mentor, ele não vai carregar o mentee. Na realidade, o mentee tem que andar com as próprias pernas. E pela filosofia do Toastmasters, ele tem que ser uma pessoa proativa. Por quê? Quem é responsável pelo próprio aprendizado é você mesmo. Né? Não sou eu mentora, não sou eu diretora, não é o presidente do clube, não é o mentor, é você quem quer aprender. E essa importância do aprendizado é você que tem que ter essa prioridade, tá? Então, o mentor, ele vem para facilitar essa trajetória e esse desenvolvimento do mentee e ampara as dificuldades que ele enfrenta. Que tipo de dificuldade? Eu acho que todo mundo aqui passou por aquele momento que foi na primeira reunião como convidado, e aí ficou empolgado, e aí associou o Toastmasters, e aí no primeiro dia, tipo assim, tinha uma neblina na sua frente, porque você de fato não sabe o que é o Toastmasters. Então, a pessoa, ela pode se sentir desamparada. Isso acontece muito nas reuniões presenciais, que o grupo já se conhece, e aí, quando a pessoa chega ali dentro da sala de reunião, ele fica meio, tipo assim, pô, onde que eu sento, o que que eu faço, né, e tal. Então, se não tiver uma pessoa ali para recebê-lo, para ficar um tanto quanto mais confortável, ele pode se sentir ali desamparado. Inclusive, se ele não souber como que funciona o clube, como que são as diretrizes, ele também se sente um pouco solto demais. A outra coisa é não conseguir acessar o PEFLIS. O PEFLIS, infelizmente, ele não é algo didático, ele é para a cabeça americana. Então, muitas das vezes, como ele não é muito amigável para algumas pessoas, o novo membro ele pode sentir dificuldade, inclusive se ele tiver dificuldade no idioma. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas uma dificuldade que o novo membro tem é quando ele trava no ice break. E isso não é uma coisa incomum de acontecer. Ela vem e ela acontece e a pessoa acaba ficando um pouco mais travada para o segundo discurso. Então, o mentor, quando ele faz aquele passo a passo da mentoria, ele deixa o membro mais confortável. E a partir do momento que existe essa mentoria, a participação do membro, ela deixa de ser passiva. Por quê? Porque ele se sente mais engajado, ele está ali com o grupo, ele tem reuniões extra ao clube, ou seja, ele está um pouco mais ativo. Então, a mentoria, ela acaba dando esse amparo, mas ela acaba colhendo também o membro. E aí, se ele tem uma participação passiva, ele não desenvolve. Se ele não desenvolve, ele perde interesse. E aí, o que acontece? Ele sai do clube. É isso que acontece. Então, a mentoria, ela também tem essa participação de ter o membro por perto e ter esse contato maior, acaba que o membro continua e fica mais engajado com o clube também, tá? Isso é importante de lembrar. Bom, quais são os princípios básicos da mentoria? O primeiro deles é definir as metas e os objetivos claros para o mentee. Por quê? Tem uma frase muito famosa daquele Alice no País das Maravilhas, que fala justamente sobre isso. Pô, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho importa, né? E quando você traça suas metas e seus objetivos, e aí que é algo plausível e mensurável,
fica muito mais tranquilo e muito mais fácil de ser feito. E para isso a gente tem, inclusive, o plano de desenvolvimento. Na mentoria, a gente tem um interesse genuíno mútuo. O interesse não é só do mentir, do mentor também. A gente tem vários benefícios para o mentor, assim como para o mentir e para o clube. Inclusive, esse interesse genuíno é como se fosse uma parceria, porque você acaba criando um vínculo especial com aquela pessoa. Eu posso falar até assim que muitos dos meus mentis, a gente continua com essa relação mais próxima, justamente pelo vínculo que a gente criou, não só pelo clube, mas pela mentoria. A outra coisa importante é confiar no processo. A mentoria do Toastmasters, inclusive o Toastmasters já tem todo um material de mentoria que alguns clubes insistem e fazem por, como se fala, arredondar de acordo com as necessidades de cada clube. Eu não acho que isso é errado, mas existe um processo que o Toastmasters já coloca e que ele é muito funcional e que ele, de fato, funciona. Então, quando você tem uma mentoria de 5 encontros, e esses encontros vão até o 2º nível, isso é de extrema importância. Então, quando você diminui, por exemplo, esses encontros, e eu falo isso porque nós tivemos aí vários planos de várias pessoas, inclusive atualmente, o último que eu me lembro foi o da Pamela, de estar reduzindo a quantidade de encontros, justamente porque muitas pessoas não gostariam de ser mentores por um longo prazo, alguma coisa assim. Não é que não funciona, mas existe a base, né, do Toastmaster, do material do Toastmaster, confia no processo, porque ele é eficaz. Tá? Comprometer-se. Esse é um comprometimento mútuo da parte do mentir e da parte do mentor. O mentor, ele tem que ter aquela disponibilidade para que o resultado aconteça. Ele tem que ter uma atenção especial ao seu mentir. Eu sempre brinco nas minhas mentorias que para o mentir eu sou 24/7. Mas não só por causa dele em si, não. Mas eu sou 24/7 para várias outras pessoas. Mas ele em especial. Por quê? Porque se eu decidir me dedicar esse tempo ao meu mentir, então por que não dar essa atenção? Ao mesmo tempo, é o comprometimento que o mentir tem que ter com a sua mentoria. Por quê? Da mesma forma que eu disponibilizo meu tempo, eu quero que ele tenha interesse. E ele tem um passo a passo a ser seguido, ele tem que se interessar, ele tem que estudar, ele tem uma série de etapas que ele tem que passar. Então, é um comprometimento mútuo, tanto com o clube, quanto a mentoria, quanto com o mentir, quanto com o mentor. Todo mundo engajado e trabalhando junto ao mesmo tempo. Então, esse comprometimento não é só do mentor de estar ali, de fazer as reuniões, é do mentir de querer fazer também. Tá? E ser transparente. O mentor, ele não tem que ficar maquiando alguns problemas que tem no clube, ele não tem que ficar maquiando os erros que acontecem nas reuniões, isso não tem que acontecer. Ele tem que informar, inclusive, as dificuldades que o clube tem, ele tem que informar a dificuldade de alguma parte do processo. Por quê? Porque isso é importante. A gente não vive no mundo de unicórnio, de arco-íris ou do Facebook. A gente vive no mundo real e a gente tem que encarar os nossos problemas. Isso faz parte, inclusive, para sermos líderes. Porque se for tudo muito perfeito, igual, por exemplo, uma coisa é você receber um convidado na reunião e aí, realmente, a sua entrega tem que ser excelente, porque, afinal de contas, qual que é o objetivo nosso? É a entrega da reunião, é o nosso produto, né? É ele que brilha os olhos do convidado. Mas a partir do momento que ele vira membro, que ele vira um associado, ele tem que fazer parte do grupo, sabendo que por trás das reuniões tem alguém que corre atrás para que a reunião aconteça, tem officers que cuidam do clube, que cuidam das redes sociais, que isso tudo faz parte, inclusive, para despertar o interesse dele de exercer uma função no futuro.
tá? Por quê? Porque a gente não sabe qual que é o objetivo. E 90% dos mentis, eles entram no clube com a percepção de que eles querem melhorar a oratória em público. Depois, essa porcentagem vai mudando e as pessoas vão descobrindo outros caminhos. Elas vão descobrindo outras possibilidades, outras formas de se desenvolver dentro do Toastmasters. E aí entra a liderança, entra a oratória, entra a rede de network que a gente tem, entra uma série de coisas que a gente acaba despertando através, inclusive, da mentoria. Então, assim, ser transparente e falar o que acontece, porque o nosso mundo não é só 100% mil maravilhas, a gente tem que mostrar para ele que a gente tem dificuldade também. E isso não é errado, isso não é nenhum motivo de medo, tá? Bom, vamos lá. Quais são os benefícios? A gente tem benefícios para o mentor e a gente tem benefícios também para o clube, tá? E para o mentir, desculpa, para o mentir e para o clube também. Então, vamos lá. Quais são os benefícios para o mentor? Você vai desenvolver a comunicação interpessoal, então, aquela habilidade de tentar entender o lado do outro, não achar que você tem 100% da razão o tempo todo, ou que você está com o rei na barriga, né? Criar uma autoconfiança, afinal de contas, você está instruindo uma pessoa. Alavancar a aprendizagem ativa, infelizmente, nós somos muito, o brasileiro em si, é muito passivo na aprendizagem, a gente não tem o hábito de estudar antes, a gente não tem o hábito de pesquisar, então, alavancar isso no mentir, de informar, olha, você tem um PF, você tem uma trilha, você tem um projeto, você pode explorar mais, você pode ir além, né? Então, você pode instigar isso no mentir. Você desenvolve a escuta ativa, afinal de contas, você tem que prestar atenção nos feedbacks que ele recebe, você tem que prestar atenção no discurso dele, você tem que, inclusive, escutar a opinião dele, e mesmo que a sua seja divergente, você tem que tentar balancear isso daí. Então, essa escuta ativa, ela é trabalhada o tempo todo, tá? Satisfação pessoal, afinal de contas, quantos dos meus mentis já não falaram assim? Aliás, inclusive, na última reunião do Belo Horizonte Toastmasters, eu tive um menti que elogiou bastante a minha mentoria e que falou que tem vontade de ser mentor e ajudar outras pessoas, assim como ele foi ajudado, né? E tem outros benefícios para o mentor em si. Você desenvolve a paciência, porque, afinal de contas, é a pessoa que te chama, é a pessoa que discorda com você, é a pessoa que não aceita a sua opinião, tá? Então, e às vezes você escuta coisas que você fala assim, poxa, tem que ter muita paciência quando eu escuto uma coisa dessa, né? Igual, por exemplo, eu tive aí um mentir, que inclusive está presente aqui hoje, que virou no meio de um discurso dele e falou assim, onde está o timer? A minha paciência, quase que estrangulei ele, porque afinal de contas, se ele treina para o discurso, ele não tem que perguntar onde está o timer, né? O timer é uma muleta. Você tem que ser sensitivo, afinal de contas, não é todo mundo que acorda todos os dias com o melhor momento, não é todo mundo está bem todos os dias, então você tem que ser muito sensitivo com relação a isso. As pessoas têm problemas pessoais, problemas profissionais, e o Toastmasters é voluntário, então tem que ter bastante sensibilidade para enxergar a posição do outro, respeito mútuo, ser um tanto quanto flexível. Deixa eu ver o que mais. Você acaba sendo um tanto quanto mais confidente também, né? E confiante em si mesmo. É uma coisa assim que você acaba aprendendo com a mentoria. Isso é muito bom. Então, ou seja, benefícios para o mentor tem vários, tá? E para o mentir, não precisa nem falar que ele vai ter só benefícios, porque você tem um acompanhamento personalizado, afinal de contas, você tem uma pessoa ali do seu lado que tira suas dúvidas, que comenta o seu discurso, que às vezes treina com você. Então, assim, é um acompanhamento que é um pouco mais próximo. Claro que a gente tem alguns mentis que são mais relapsos, outros que você tem que ter um pouco mais de jogo de cintura, chamar um pouco mais, pedir, incentivar, alguma coisa nesse sentido.
ele recebe as orientações iniciais, então ele acaba tendo menos dúvida com relação ao processo, ao clube, como que as coisas funcionam. Dicas e facilidades, então, assim, algumas dicas, por exemplo, para os meus mentees, eu sempre falo, olha, para você receber um feedback do seu discurso, já presta atenção na sua câmera, na sua iluminação, no seu posicionamento, nas suas mãos, nos seus gestos. Então, você antecede algumas dicas e alguns aprendizados que você já sabe. Porque olha só, eu estou no meu 4º nível, se eu receber um feedback de câmera, poxa, eu vou ficar muito frustrada. Eu quero algo relativo ao meu discurso, a minha variação vocal, a minha tonalidade, a minha desenvoltura, as minhas pausas, alguma coisa assim. Então, você acaba adiantando algumas dicas e facilidades. Feedbacks também personalizados, afinal de contas, o mentor ele começa a acompanhar o desenvolvimento do mentee dentro das funções, não é só nos discursos, nas avaliações que ele fala, no vocabulário que ele usa, como que ele faz as atuações dele dentro do clube. Então, assim, ele recebe também esse feedback personalizado. E o mentor nada mais é do que alguém que ele pode contar sempre, né? Ou até mesmo para contar piada, mas, assim, ele é uma pessoa que você pode tirar dúvida, você pode recorrer a quando você tem alguma dificuldade. Então, o mentor é uma pessoa ímpar na vida do mentee. E para o clube, como que funciona? O que o clube ganha com essa participação da mentoria, né? Bom, você tem membros mais engajados, porque eles acabam se encontrando mais vezes, se falando mais vezes, então não fica aquele encontro esporádico de 15 em 15 dias. Então, existe esse engajamento maior. Você tem um desenvolvimento mais aperfeiçoado do seu novo membro. Isso é muito bom, porque não fica uma coisa aleatória, então existe uma qualidade nesse desenvolvimento, tá? Existe uma conexão maior entre os membros. Com isso tudo, gera uma satisfação maior no novo membro, a chance de renovação dele é muito maior, tá? E a gente tem que lembrar que é muito mais fácil a gente manter um membro do que ter novos membros. Então, a mentoria, ela gera também muita essa satisfação, porque o membro, ele se sente parte do clube, tá? E fora que o clube, quanto mais membros se desenvolvem, quanto mais novo membro se desenvolve, mais qualidade o clube tem. Então, se você tem membros avançados, se você tem membros que continuam ali dentro do seu clube, você tem um clube com muito maior qualidade, tá? Qual que é o passo a passo para a mentoria avançada? Bom, a primeira deles é o treinamento de mentoria avançada. Você vem, faz o treinamento de mentoria avançada, normalmente ele é dado pela área, tá? E aí, no caso, então, todos vocês já completaram essa etapa. Você tem a certificação, ou seja, você tem que completar o seu nível 2 do Pathways, você vai receber um e-mail, tá? E a partir desse e-mail, você vai abrir o seu programa de mentoria. Eu vou colocar, ver se eu coloco aqui na página, é justamente esse aqui, ó, Pathways Mentor Program. E aí, quando você abre esse programa, depois que você faz e aceita lá no nível 2, né, você recebe um e-mail e aí você aceita, e aí você passa por toda esses passo a passos aqui para você fazer para você ganhar a sua certificação de mentor, tá? Depois disso, você precisa mentorar. E aí, você precisa se disponibilizar para um novo membro, tá? Assim como o seu mentor fez com você, você vai fazer com um novo membro, tá? Até que ele atinja o nível 2 dele. Em média, são 6 meses, mas isso não é uma regra, depende do seu mentee, tá?
nessa mentoria, você recebe, inclusive, uma avaliação da sua mentoria. E aí você tem o VPE, que é chave importantíssima desse processo. Por quê? Porque o VPE que toma conta dos mentores e dos mentis, né? É ele que coordena toda essa parte. Então, ele vai saber se de fato estão acontecendo as reuniões, se elas são eficazes, se o mentir está evoluindo de forma constante. Então, o VPE, ele acompanha essa evolução do mentir, tá? E você, enquanto mentor, você tem que agendar essas reuniões com o seu VPE para você dar, inclusive, esse feedback, para vocês terem essa conversa. E aí, por fim, você faz um discurso, você marca com o seu VPE, no seu clube e tal, e você faz um discurso referente à sua experiência como mentor, tá? E aí você recebe a sua avaliação do clube para o mentor. E aí, o VPE vai enviar um documento para Education Program, tá? E esse e-mail vai trazer, então, um certificado para você. Aí eles enviam um certificado para você, tá? Como que funciona a mentoria? A mentoria, ela passa por 5 reuniões oficiais. Extra-oficiais, você pode ter 1 milhão. Isso aí depende do mentir e do mentor, tá? A primeira reunião, o mentor marca com o mentir com o intuito de conhecer o mentir, saber da história do mentir, dos propósitos dele, por que ele entrou no Toastmaster, e aí ele vai se apresentar, vai falar quem que ele é, qual que foi o caminho que ele está traçando. Então, é como se fosse um icebreak ali entre vocês. E aí você vai apresentar a Toastmasters, né? Você tem que apresentar a instituição, afinal de contas ele pode ter dúvidas sobre isso. Você vai apresentar o clube, o funcionamento dele, quando que são as reuniões, como que vocês procedem, quando que ele pode exercer uma função, como que ele faz para exercer essa função, do tipo, ele tem que colocar um nome na agenda, ele usa o Speak, é pelo WhatsApp, quais são os meios de comunicação, tudo isso tem que ser explicado para ele, porque ele não nasce sabendo. Explicar sobre o Pathways, tá? Ele tem 11 trilhas, e aí você tem que explicar que ele vai ter que escolher uma, então ele tem que prestar atenção, porque senão ele vai ter que mandar um e-mail para poder fazer a troca. Então, explicar essa parte do Pathways a partir do interesse dele, e aí ele já vai com o para-casa para casa. Qual que é o para-casa? Ele tem que escolher a trilha dele. Então, ele vai sentar, vai ler as 11 trilhas, vai ver qual que é pertinente com o interesse dele, e aí ele faz o para-casa de escolher a trilha. E aí vem a segunda reunião. A segunda reunião, já com a trilha escolhida e antes do ice break, tá? Isso é de extrema importância. Você vai conversar sobre as expectativas da criatura, né? Do mentir, da criatura, não, desculpa, do mentir. Você vai fazer um cronograma, então você pergunta para ele, fala assim, olha, você tem interesse em fazer discurso quantas vezes? Eu te indico uma vez por mês, porque aí se são 2 reuniões, você faz um discurso e a outra você faz uma função. Você vai ter que explicar para ele a importância de exercer as funções, afinal de contas, cada função tem uma importância muito importante, né? Uma importância muito importante. Então, você vai apresentar as ferramentas do clube, se tem o WhatsApp, se tem o website, se usa o Speak, quais são, o que vocês usam, se é o Simpla, alguma coisa você vai ter que apresentar para ele com relação ao seu clube, tá? E instruí-lo para o primeiro discurso. A marcar com o VPE, se ele quiser treinar, inclusive, com você, na minha mentoria, quando eu estou mentorando, eu falo, olha, se o mentir quiser treinar comigo, inclusive para eu já dar um pré-feedback para ele, e já colocar desafios para ele, alguma coisa assim, eu sempre faço nessa segunda reunião, eu já peço para ele vir pensando nesse discurso dele, tá? Eu já falo para ele que existe o ice break. E aí vem a terceira reunião. A terceira reunião ela acontece após o ice break. Então, você vê que a primeira, segunda e a terceira reunião, elas acontecem num espaço curto de tempo. Elas são muito rápidas, né?
E aí, depois do ice break, você vai dar o seu feedback, tá? O que você achou, porque afinal você já pode ter escutado o discurso antes, ou lido o discurso, ou ajudado a escrever esse discurso. Então, você dá o seu feedback. Você vai refletir sobre as avaliações que aconteceram ali, se você concorda, se você discorda, se você acha que ele está apto a passar para frente ou não, lembrando que quem escolhe que vai passar para frente ou não é o membro. Você não dita regra, você não aprova ou desaprova, né? Mas a pessoa pode se sentir que não está apta a fazer o segundo discurso e refazer o ice break, assim como qualquer outro discurso. É possível de refazer, né? E priorizar os pontos de melhoria, porque muitas das vezes as avaliações elas vêm cheias de feedback, e aí às vezes vale a pena pontuar quais são aqueles que valem a pena ele treinar para o próximo discurso. Então, fazer essa prioridade aí, tá? Bom, depois disso vem a quarta reunião. A quarta reunião, ela acontece no final do nível 1. Depois que a pessoa concluiu o nível 1, tá? Vem as primeiras reflexões sobre os aprendizados até aquele momento. Como que está a evolução dela no PEFRIS, inclusive se ela está acompanhando os projetos do PEFRIS, porque tem muita gente que fica no Toastmasters e não segue a trilha, simplesmente vai lá e discursa da cabeça. Então, assim, ter esse acompanhamento, se ele está, de fato, evoluindo no PEFRIS, se ele vai lá, se ele completa, se ele está completando os níveis dele mesmo, né? Apresentar, aí vem a parte, por isso que eu falo no nível 2, por isso que eu chamei os membros que já estão no nível 2, que é o momento de apresentar a mentoria avançada, para que eles possam fazer esse treinamento, para depois, quando fecharem o nível 2, eles já fazerem aquele que eu mostrei aqui na tela, já fazerem aquele curso, já com uma ideia do que eles vão ver, tá? E aí existe uma avaliação intermediária do mentir para o mentor. O que ele está achando? Porque, assim, não adianta chegar no final da mentoria para fazer essa avaliação, porque aqui já tem meio caminho andado. Então, se tem alguma coisa errada, a hora de falar é agora. Por quê? Porque aí o mentor tem, inclusive, a chance e a oportunidade de melhorar e atender melhor ao mentir. Então, essa avaliação intermediária, ela é importante, tá? E, por fim, a última reunião, não menos importante, que é a quinta, tá? Reunião oficial, é quando finaliza, ao finalizar, tá, gente? Tem um erro ali de português. Quando ele finaliza o nível 2. E aí, vale fazer a reflexão geral de todo o aprendizado, o apanhado daquele momento, tá? Quais foram as conquistas, quais foram as lições, o que ele precisa melhorar, né? Isso tudo. Formalizar o fim da mentoria, tá? E quando a gente formaliza esse fim da mentoria, que você fala, olha, fulano de tal, nós estamos terminando, hoje é o nosso último encontro oficial, não quer dizer que você precisa parar por ali. Não quer dizer que o seu mentir, ele nunca mais vai te perguntar nada. E você não precisa fechar as portas para ele. Você pode continuar. Tem muitas vezes que eu sou consultada pelos meus mentis e que eu não me importo, né? Hoje, quando a pessoa termina a mentoria, eu só falo, olha, gente, oficialmente a gente não tem mais reunião. Mas se você precisar de ajuda, eu estou aqui. É isso que acontece. Então, você não precisa fechar as portas para aquela pessoa que você está ajudando, tá? E, por fim, uma avaliação final do mentor, que é onde o mentor escreve lá, olha, mentoria, qual foi a experiência dele, se foi boa, se o mentor de fato ajudou, né, o que ele poderia melhorar, porque esse feedback também é importante para o mentor, para que ele consiga evoluir, inclusive na hora de dar a próxima mentoria. E quando você dá uma mentoria, não quer dizer que você precisa parar na primeira, você pode ser mentor sempre que você tiver disponibilidade. Reconhecimento. Bom, para os mentores, existe um reconhecimento, tá? Mas para conseguir esse certificado, existe todo um processo. O primeiro dele, que eu coloquei esses 10%, é quando o VPE começa a engajar
as pessoas que estão não só o VPE, mas o clube inteiro, né, começa a engajar aqueles membros que estão no segundo nível ou que estão para fechar o segundo nível, para que ele já possa ser um mentor. Então, esse engajamento ele é de extrema importância, porque senão sobrecarrega um só mentor. Um clube, quando ele tem vários mentores, é excelente, porque aí não sobrecarrega ninguém. A título de exemplo, no Belo Horizonte Toastmasters, quando foi implantada a primeira vez a mentoria, ela não deu certo. E aí, ano passado, eu resolvi implantar a mentoria. Quando eu implantei, só tinha eu de mentora, não tinha mais ninguém. Então, eu tive N mentis, porque aí eu julguei lá assim, gente, quem quiser um mentor, eu vou ser mentor. E aí eu não achei que as pessoas, como eram pessoas só antigas, eu não achei que todo mundo ia dele. E teve uma adesão muito legal, porque grande parte dos membros quiseram participar da mentoria. E aí foram entrando novos membros e aquilo virou uma bola de neve, porque só tinha eu de mentora. Depois veio a Ana Kolbe, e agora eu estou aí puxando os membros para que eles se formem enquanto mentores. Então, esse engajamento, ele é muito importante e ele é inicial, tá? Ele é o primeiro passo que a gente dá. Depois, vem os treinamentos. Então, vem a parte da mentoria avançada, vem a parte do treinamento lá dentro do Basecamp, né? E aí é um processo um tanto quanto mais longo, até se formar um mentor. E aí ele vai mentorar. Aí ele vai ter que esperar, né, a adesão de um novo membro para que ele possa mentorar, tá? Tendo isso, o VPE vai coordenar essas mentorias, né? Então, ele vai ver se, de fato, essa mentoria que está sendo feita, quando ele está mentorando lá, se está sendo eficaz, se o comprometimento está legal, se precisa trocar, porque, às vezes, pode ser que não role uma empatia ali e o mentee queira trocar de mentor e vice-versa. Isso é normal, não tem problema nenhum. Ou então, às vezes, o mentor sai do clube, não tem problema, pode acontecer. O que não pode acontecer é o VPE deixar com que o mentee fique sem mentor. Ele tem que designar um novo, né? Então, ele tem que acompanhar isso daí. E, por fim, reconhecer e certificar. Depois que vem todo esse processo, o VPE vai reconhecer e vai certificar esse mentor. Eu coloquei aí, a tipo de exemplificação, qual que é o certificado do Toastmasters com relação à mentoria. Tá? Bom, as ferramentas que a gente tem disponível para a mentoria. Bom, você tem um site do toastmasters.org, que você entra lá, digita lá na lupinha lá e fala assim, mentoring, e aí aparece N materiais para você, inclusive em idiomas diferentes. Então, você pode ir por lá. Você tem os diretores de área, que tem todo esse material, então tem não só dicas que a gente pode dar, porque a gente já tem essa facilidade, mas existem, por exemplo, o PDI, você tem o cronograma, você tem alguns panfletos, alguma coisa assim, slides, os diretores de área têm. Então, você pode procurar o seu diretor de área, pode procurar o seu presidente, que ele aciona a gente e a gente consegue aí passar esse documento para você, para que você possa implementar no seu clube, para que você possa melhorar, inclusive dar todo o suporte que o mentor precisa, tá? Então, você tem o plano de desenvolvimento, que é o que a gente chama de PDI, tá? Você tem um template de planejamento e cronograma, então você pode fazer um cronograma todo para o mentee, para poder ver quando que ele vai discursar, o quanto que ele vai se desenvolver. Isso é muito legal porque ele consegue ver aonde que ele vai chegar. Você tem o manual detalhado da mentoria, tá? Que nem é muito grande, e você tem os certificados, tá? Então, assim, todos esses documentos eu tenho disponíveis, se alguém precisar, eu posso compartilhar, não tem problema nenhum.
Perguntas e respostas. Nós queremos saber. Vamos lá. Vou abrir. Peço que todos abram aí os microfones e fiquem muito à vontade para perguntar. Se você já foi mentor, conta para a gente sua experiência. Se você já recebeu uma mentoria, também conta a sua experiência. Seu clube tem mentoria? Se não tem, vamos fazer? A gente está aqui para ajudar. Se tem, conta para a gente como que é essa mentoria dentro do clube de vocês, qual que é a dificuldade que vocês têm, qual que é a facilidade. Quer implementar, tá, gente? Implementar a mentoria no seu clube? Qual que é a dificuldade de não ter implementado ainda? Vamos implementar, ué. Precisa de ajuda? Desabafa que o pessoal da área te abraça. Gostaram dessa? Achei ótimo, gente. Veio assim. Você tá rindo aí, né, Cíntia? Mas você gostou? Eu adoro Desabafa que a área te Maria abraça. Clara, eu adoro. Então vamos lá, vou parar de compartilhar e eu acho que agora é uma hora de bate-papo, da gente trocar ideia, de ver qual que é a dificuldade, o que a gente pode ajudar aí. Quem se habilita? Quem quer? Acho que eu já estou com o microfone. Então vai, Ralf. Manda abraço. Manda abraço. Você já está engatilhado e depois eu falo. Então, beleza. Bom, o BIT tem sim mentoria. Atualmente, a gente tenta, com muito custo, fazer um processo de mentoria coletiva, porque nós não temos membros engajados o suficiente no papel de mentores para conseguir abraçar individualmente os membros que estão dentro do BIT. E pelo BIT ser um clube recém-formado, a grande maioria está nos primeiros passos de discursos, então precisa de um acompanhamento. No começo, a gente conseguiu dar uma individualizada. Cada mentor estava com cerca de 5 mentis, assim que o clube oficializou. E vendo que as coisas não estavam funcionando do jeito que deveriam funcionar, a gente buscou implementar a mentoria coletiva. Quando eu fui mentora individual, onde eu pegava um por um, conversava, fazia ligações de vídeo e tudo mais, o mais legal de tudo desse processo de mentoria foi perceber que eu fiquei muito nervosa na minha primeira mentoria, porque eu era uma recém-integrante do BIT, que assumiu o papel de VPE e foi pegar pessoas que tinham acabado de se filiar no clube e logo eram menos experientes que eu dentro do Toastmaster. E eu fui mentora, olhando assim a ficha curricular de 2 rapazes maravilhosos, com um currículo lindo, sabe, assim, há anos-luz à frente de mim em relação à formação acadêmica, idade, experiência de vida. E quando eu dei on aqui no vídeo e a gente começou a conversar, eu vi o quanto eles estavam abertos a aprender e o quanto eles viam em mim a pessoa que ia guiar eles nesse caminho, nesse universo que é o Toastmaster. E aí sim você se sente mais segura, mais confiante para mentorar. Então, se alguém estiver assistindo essa gravação, alguém que está aqui online agora, se sente inseguro, como eu me senti quando eu fui atender a primeira vez como mentora, a pessoa que está do outro lado da tela, como eles mesmos disseram para mim, os 2 mentis disseram que eu sou a pessoa que conhece o Toastmasters, ainda que na vida eles tenham mais experiências que eu, tenho experiências que eu nunca tive, e eu também tenho experiências que eles nunca tiveram e nunca terão, por diferença de vida. Então, a mentoria nada mais é do que você passar um conhecimento que você já adquiriu, ainda que você tenha entrado um dia antes que aquela pessoa, você tem um dia a mais de experiência que ela no universo Toastmaster. E tem algo, sim, a ensinar, ainda que você tenha aprendido na falha, no erro, porque a gente aprende demais errando aqui no Toastmasters. Hoje a gente ainda está lapidando esse sistema de mentoria coletiva, não está funcionando 100% como a gente planejou, mas está funcionando de alguma forma. As pessoas que chegam são acolhidas, são direcionadas, e sempre que buscam por informações, a gente faz de tudo para sanar o mais rápido possível. Volto a palavra para Maria Clara. Essa parte de mentorar coletivo é até legal, porque aí você desafoga, né? Uma dica que eu dou é para aqueles clubes que estão iniciando ou que não têm mentores formados ainda, alguma coisa assim, é buscar mentores em outros clubes. Você pode pedir ajuda para outros clubes.
não tem problema. Então, assim, desde que tenham mentores disponíveis, por que não? Aliás, ele pode trazer até experiências novas. O que o clube, e na realidade o VPE tem que prestar atenção, é que os mentores, eles têm que ter um nivelamento ali de qualidade. Porque se eu tiver uma mentoria lá no Beach, ou se eu tiver uma mentoria lá no Brasília, ou em Palmas não, desculpa, no Leão, vão ser mentorias diferentes, vão ser pessoas com ideias diferentes, com culturas diferentes. Então, tem que ter ali esse nivelamento, inclusive, de conhecimento, tá? É a única dica que eu dou, mas eu não vejo por que não procurar mentores de outros clubes. No Belo Horizonte Toastmasters, a gente tinha, inclusive, uma pessoa que era mentorada lá por São Paulo. Por quê? Porque ele queria, inclusive, fazer network. Então, isso é muito legal, tá? Em São Paulo, Rio, se eu não me engano. Então, buscar mentores em outros clubes não é uma problemática, tá? Teve uma outra coisa que você mencionou aí, o que foi que você falou? Você falou da mentoria, né? Talvez a questão da experiência. Da experiência. Eu nunca tinha sido mentora. E no meu clube, as pessoas, eu não tinha formação de mentora ainda, como eu tenho hoje, tá? Inclusive, eu nem podia pedir o meu certificado, inclusive eu pedi isso hoje para o Ralph para fazer para mim, porque eu não podia fazer o meu certificado, porque eu era todas as funções de liderança do Belo Horizonte Toastmasters. Então, eu não podia pedir para mim mesma. Então, eu tinha que esperar uma nova gestão para eu poder pedir a minha certificação. Para você ver o tanto que isso é um dificultador também pela burocracia. E experiência, cara, a gente troca experiência o tempo todo. A título de exemplo, eu não sei se você sabe, mas eu tenho o Milton, que é um membro novo do Belo Horizonte Toastmasters. Mas ele já tem 15 anos de Toastmasters. Ele fundou o Clube de Viena. Ele já é DTM. Ou seja, como mentorar uma figura dessa? Entendeu? Então, assim, essa troca de experiência, inclusive no primeiro dia que eu fui dar mentoria para ele, eu falei, cara, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, porque eu que vou ser mentorada por você. E aí ele me deu um tapa de luvas e falou assim, olha, no meu tempo, era um livro, eu era assim, eu era assado, o mundo se modernizou e eu preciso de ajuda. Então, assim, a gente aprende o tempo todo, né? Com os mais velhos, com os mais novos, com experiências de vida diferentes. Então, eu acho, e mentorar é aprender todo dia, porque tem muita pergunta que o mentir faz que a gente não tem a resposta e a gente tem que correr atrás. Então, não é o fato de ser mais velho, de ter um currículo melhor, alguma coisa assim, ou de ter mais tempo no Toastmasters, que é o caso do meu, que desqualifica a gente enquanto mentor. Ralph, palavra sua. Olha só, eu queria comentar só duas coisas. A primeira, nesse último slide onde se fala aí de se fazer o uso de uma ferramenta para ter um cronograma, eu acho que é fundamental que esse cronograma seja construído entre o mentor e o VPE. Por quê? Porque o VPE é que tem o controle da agenda. Então, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer, se você tiver um clube com 12 membros, 3 discursos por encontro, e todos os membros definirem que querem fazer discurso todo mês, essa conta não vai fechar. Porque é só você dividir 12 membros por 3, serão necessários 4 encontros. Então, são 2 meses. Então, para não frustrar expectativas dos novos membros, tem que ter muito cuidado com isso, né? O caso do Belo Horizonte, a gente tem um membro que tem interesse em discursar todo mês, né? E eu estou como VPE agora, desde de março, né? E todo mês ele fala, e aí, qual que é a minha data do próximo mês? Então, a gente sabe que tem membros que não estão muito engajados para fazer discurso todo mês, né? Então, olha que coisa interessante. Então, enquanto o mentor está ali de um lado, fazendo todo um planejamento, o VPE está do lado de cá, administrando essa disponibilidade de discurso em relação à quantidade de membros. Então, eu queria chamar a atenção para isso, que é o que a Maria Clara colocou muito bem, que é essa conexão entre o VPE
a agenda de discursos e a agenda da mentoria propriamente dita. E segundo, coincidentemente hoje, lá no grupo dos VPS, deixa eu ver aqui quem foi, alguém perguntou aqui se a gente tem algum tipo de tutorial em vídeo, escrito, alguma coisa para quem está chegando no clube. Então, até a Cecília, que é do clube Nós, Toastmaster, passou umas playlists. Tem um trabalho muito legal da Pamela também, lá do Brasília, sobre mentoria, que ela divulgou para todo mundo. Tem um grupo aí que está procurando trabalhar. E eu acho que talvez a gente precise, é um assunto, talvez a gente tenha que discutir isso lá dentro do grupo de VPS, por ser o local apropriado para este fim. Talvez a gente criar aí um task force, alguma coisa assim, para poder fazer um repositório, alguma coisa específica para facilitar as mentorias, sabe? Porque se você pegar o meu exemplo, né? Você, Maria Clara, foi a minha mentora, a gente fez as primeiras reuniões, você me explicou as coisas que tinha que fazer, eu tinha a responsabilidade de entrar no Pathways para poder entender como é que a coisa funcionava, e eu só fui descobrir que os discursos estavam atrelados aos objetivos de cada projeto, né, lá para cada nível, depois que eu recebi a avaliação de um outro membro do nosso clube, né, que durante a fala dele disse: adorei seu discurso, mas você não atingiu o objetivo, porque o objetivo do seu projeto foi completamente desacoplado com a sua apresentação, o seu discurso. Então, ainda que você, como minha mentora, pudesse ter me alertado lá atrás, pela inexperiência, talvez por não dominar muito bem ali o PESO e essa coisa toda, esse assunto passou batido, quer dizer, o nível de compreensão meu ficou incompleto. Então, essa primeira ou essa segunda reunião da mentoria, ela tem que ser muito bem coordenada, né? O mentir, ele tem que entender que ele precisa de um prazo adequado para poder escolher a trilha. Não existe um material que eu tenha lido até hoje, eu estou fazendo daqui a pouco um ano de clube, que não esteja lá no Pathways, mesmo assim isso é meio confuso. Não estou dizendo até que não existe esse material, eu ainda não vi, né? Que explique talvez os objetivos específicos de cada trilha, quer dizer, para a gente tentar facilitar um pouco a compreensão do mentir, tipo assim, olha, se você está com esse propósito, que é uma coisa que acontece na primeira reunião, talvez você possa prestar um pouco mais de atenção na trilha tal, 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 tal. Se você está procurando desenvolver isso, isso e isso, talvez seja legal você ler com um pouco mais de atenção a trilha XYZ, né? Isso, por exemplo, não aconteceu comigo, não porque tenha sido uma falha da mentoria. Eu percebo hoje, depois de um ano, que nós ainda não temos esses recursos, né? Eu estou vendo aqui no chat aqui a Eva comentar que ainda não tem lá mentoria, que agora que ela está no nível 2, nós estamos juntos, viu, Eva, no mesmo nível, inclusive. Eu também me sinto mais confortável para fazer mentoria hoje, mas é porque eu já estou estudando o assunto, né? Porque eu peguei o material da Pamela, estou lendo, participei de todos os treinamentos, todos os encontros sobre isso. Lá no grupo de VPE a gente tem começado a discutir essas questões. Você vê a importância de um treinamento desse. Nós estamos aqui com 7 membros. Então, nós podemos dizer que são 6, porque, né, a nossa instrutora não vamos considerar como interessado no aprendizado. Vamos dizer assim, ainda que essa coisa seja recíproca. Então, isso, para mim, é uma anomalia. Eu estou usando essa palavra anomalia, não sei nem se eu estou sendo justo aqui, né? Se nós temos essa quantidade de clubes, se a gente está interessado em capturar mais membros, se a gente sabe que a mentoria é importante, o que é que acontece? Então, não sei. Talvez é só a gente começar a pensar como é que a gente pode ir capturando todos esses conhecimentos, agrupando isso em algum repositório específico, né? Dar acesso aos mentores para que eles possam consultar esse material, seja vídeo, seja apostila, seja treinamentos, sei lá, livros, o que for, sejam testemunhos, né, de mentores e mentis, e essa conexão, então, com os VPS, que eu acho que é fundamental. Bom, vamos lá. Vamos começar comentando aí com relação à disponibilidade para discursar, que você falou que tem que ter esse engajamento entre VPE e mentor. Isso, de fato, é muito importante. Mas o que eu vejo em grande parte dos clubes é que
o interesse em discursar, muitas vezes, é falho por parte do membro, e não pela falta de disponibilidade. De disponibilidade. Na realidade, existem vagas para discursar, existem clubes para que você discurse, além do seu, e as pessoas não têm interesse. Então, eu vejo muitas vezes que você fala assim, vamos discursar no mês que vem? Aí o membro fala assim, não, mês que vem eu tenho tal, não sei o quê. Então, sempre tem uma desculpa. E essa prioridade, ela acaba abrindo oportunidades para aqueles que querem. Tá? E aí, cabe ao mentor, a partir do momento que você tem aquela conversa, e assim como eu tive com você, tive com o Tarcísio, que vocês falam assim, quando eu indico uma vez por mês, é porque eu sei que existe isso, entendeu? E aí, eu cobro, eu falo, poxa, você não falou comigo que era uma vez por mês? Eu sou sua mentora, eu não vi você discursando esse mês. Então, é uma forma de você ter, inclusive, para que você possa cobrar dele que ele discurse, porque se ele começa a ter uma participação passiva, de não discursar, de não ir na reunião, de não exercer função, essas coisas, ele desinteressa e sai, entendeu? Então, ter essa ideia, então, com o VPE, ela é muito importante, mas eu não gosto de dar muito espaço de tempo quando o mentee fala assim, eu gostaria de discursar uma vez a cada 2 meses. Ele não vê evolução, ele não ganha confiança. A partir do momento que você começa a discursar, você começa a se sentir confiante, você começa a estar ali, e querendo ou não, discursar acende uma chama dentro da pessoa. Ela se sente com uma adrenalina ali, que ela tem vontade de voltar. Então, é por isso que eu não dou, Clara, enquanto mentora, eu não dou muito espaço para o mentee virar para mim e falar assim, eu quero daqui de 3 em 3 meses. Imagina se o mentee fala para você que quer discursar de 3 em 3 meses. Olha que situação, entendeu? Então, assim, a pessoa falta, tem feriado, reunião que pode ter que... E aí, se ele vê, por exemplo, que está formando fila, e antes eu tinha isso no Belo Horizonte Toastmasters, eu tinha uma fila para discursos. Você lembra disso? Eu te entreguei um mês de discurso quando eu te passei como VPE. Então, assim, quando ele vê que tem essa fila de interesse para discursar, ele quer entrar na fila. E eu já tive membros que acabaram de discursar, já me mandaram mensagem assim, quando que é a próxima data? Porque senão ele sabia que ele ia ficar para trás. Né? Então, formar essa fila é importante. Por quê? Porque ele vê que todo mundo quer discursar, que isso é importante, que o discurso acaba sendo muito mais valorizado. Bom, outra coisa, a proatividade e o interesse de desenvolvimento é do membro, ele tem que entender isso. A forma de ensino do Toastmasters é essa. Aqui não tem professor para ficar dando aula, aqui não tem professor para ficar cobrando, aqui não tem sistema de avaliação que eu vou te pontuar, você passa só com 70%, com frequência de X%. Aqui não tem isso. É você que é responsável pela sua educação. Então, se você se você prioriza a sua educação, o seu desenvolvimento e o seu conhecimento, você vai vir e vai discursar, e vai estudar o seu projeto, e vai fazer a sua caminhada de forma interessante. Se você não está nem aí, entendeu? Se o seu investimento de tempo, de dinheiro, de doação, de tudo, não tem importância, aí, sinto muito, o que eu tenho para falar é que você está, inclusive, no lugar errado, né? Porque o comprometimento e o interesse no clube é o que há de melhor, né? E aí, inclusive, você aprende por si só, você não vai ser um autodidata, mas, cara, você tem um acompanhamento ali, você tem uma ajuda, mas você começa a aprender essa aprendizagem, né? Que ativa, que você mesmo tem que correr atrás. Isso é importante também, né? Inclusive, para nós, enquanto formação. E aí, você falando dos materiais, isso eu concordo com você, que embora os clubes venham individualizando as suas mentorias, né? O BIT faz aí em grupo, o Brasília resolveu diminuir a quantidade de reuniões, o Belo Horizonte Toastmasters continua no tradicional. Então, assim,
Mas eu concordo com você. Deveria existir um lugar de consulta para todo mundo, para que todo mundo pudesse olhar, né? Então, seja o diretor de área, seja o presidente, seja o mentor, algo que a gente pudesse consultar e que novas ideias, inclusive, possam ser colocadas lá. E isso eu concordo com você, é algo que podemos trabalhar, inclusive, com relação a isso. Isso eu acho que, inclusive, é uma dica muito boa para a gente implementar. Eva colocou aí no chat que ela se sente mais apta a mentorar agora. Eu não sei se vocês perceberam, mas tanto Eva quanto o Ralph, na fala dele, que estão no segundo nível, e é por isso que eu acho importante a mentoria vir a partir do segundo nível, justamente por causa disso, porque você já cria uma experiência dentro do Toastmasters. Então, quando eu falo assim, olha, a pessoa vai começar a mentorar a partir do primeiro nível, às vezes ele está cru demais. Então, ele não teve nenhum tipo de caminhada, assim, a caminhada é muito superficial até o primeiro nível. Então, assim, para vocês verem, o Ralph vai fazer um ano de caminhada aí dentro do Toastmasters, já é o nosso VPE, e você vê que ele já tem uma bagagem que agora que ele se sente confiante, agora que a Eva está se sentindo confiante. Então, por que reduzir a mentoria? Né? E aí, Eva, se precisar de ajuda, se precisar de mentor, se precisar de auxílio para implementar essa mentoria no Leão, procure o pessoal da área aí que a gente está disponível. Kelvin. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Primeiro, eu queria elogiar a apresentação da Maria Clara. Eu sou designer e ficou muito bem feita. Gostei bastante. Parabéns, Maria Clara. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Há algum tempo atrás, já bastante tempo, na verdade, eu e a Cintia, a gente sentou para poder criar a mentoria coletiva. E hoje o quadro que a gente tem são poucas pessoas participando. E aí, agora que a gente entrou nesse assunto, eu fiquei pensando assim, e se nós abríssemos a nossa mentoria coletiva para todos os outros clubes que quisessem participar, mas não para trazer a mentoria para o BIT, para mostrar como a nossa mentoria é feita para esses outros clubes replicarem. E aí a gente mataria o problema que hoje a gente tem com falta de pessoas assistindo a mentoria, e a gente poderia ajudar os clubes novos a entenderem um pouquinho como fazer a própria mentoria. Esse é um convite que eu deixo aqui em aberto. A gente faz a mentoria aos sábados pela manhã. Eu não sei qual é a disponibilidade do pessoal, mas fica aqui um convite. Se vocês quiserem participar, trazer os membros, a gente mostra como faz a mentoria e vocês replicam nos outros clubes. Talvez a gente possa até ajudar o Leão do Norte a se sentir mais confortável ainda a começar a mentoria do zero. Eles podem pegar o nosso modelo, podem pegar como que a gente faz a estrutura, pode colar com a Cíntia, que já está bem avançada em dar mentoria, e aí a gente pode contribuir nessa construção dos outros clubes também. Eu acho isso fantástico, tá? Eu já sabia da mentoria do BIT, tá? Inclusive, eu vi alguns vídeos que você postou na sua rede social e tudo mais, e eu acho que é muito legal quem tiver a oportunidade de acompanhar, porque acaba tirando e sanando muitas dúvidas. O Ralph, por exemplo, ele dá um momento de educação, e isso ajuda a esclarecer alguns pontos para o nosso clube, e inclusive ir renovando para aqueles que já são velhos, né, e já vão esquecendo das coisas e tudo mais. Então, a gente implementou esse momento de educação justamente por causa disso. Então, também acho importante aí ressaltar isso daí. Mas eu acho, depois coloca para... Eu sei que no final de semana, né, entre as suas reuniões, é o mesmo horário ou é mais cedo? É o mesmo horário, mas já aconteceu da gente começar mais cedo por motivos de agenda solicitada pelas pessoas, tá? Mas a gente costuma fazer no mesmo horário porque meio que a nossa mente já está pré-programada para esse horário.
Bacana. Sábado às 10, Agora, não costuma ir até meio-dia. Agora, uma das coisas que eu venho percebendo enquanto diretora de área, enquanto presidente, enquanto todas as funções que eu já tive no Toastmasters, é que as pessoas não estão muito adeptas a participarem, se não for da reunião. A pessoa não vem para o treinamento, a pessoa não vai para um campeonato, a pessoa não participa de uma conferência, e isso é muito ruim. Eu sei que agora, na atual conjuntura, estamos muito desgastados para encontros online, mas eu acho que ainda assim são encontros que qualificam muito o membro. Então, quando você vem, assiste um treinamento, ou quando você vai, visita outro clube, ou quando você participa de algum evento, sei lá, da conferência nacional, alguma coisa assim, você agrega muito, inclusive para ver como que funciona e quais são as outras possibilidades que o Toastmasters tem te oferecer. Mas as pessoas não têm participado. Você vê, na nossa área, a gente tem aí o quê? 30, vamos pôr aí que a gente deve ter uns 80 membros, né, na nossa área, mais ou menos, aproximadamente. Cara, a gente tem 7 pessoas aqui hoje, entendeu? A gente tem 5 presidentes e a gente não tem eles aqui, entendeu? E aí a gente tem que pensar que nós, enquanto líderes, é que mostramos é que fazemos a referência para os membros, né? E eu vejo que isso não acontece nem com os líderes, nem com os officers, né? Que sacam com os diretores. Então, assim, é ruim isso também, né? Então, assim, essa não aderência às coisas que acontecem, elas são muito... a gente perde muito com isso. Eu vejo nesse sentido, igual, por exemplo, eu tenho membros hoje do Belo Horizonte Toastmasters que eu sei que estão no segundo nível, mas não estão aqui hoje, e poderiam ser mentores, né, futuramente, podem ser mentores futuramente, né, existe essa possibilidade. Então, assim, a gente tem VPS que deveriam estar aqui, por quê? Porque faz parte, se quer coisa mais importante para um VPE do que a mentoria em si, né, de acompanhar, de fazer todo esse... Ele tem que fazer. E a gente não tem os nossos VPEs aqui hoje. Então, assim, a gente tem que pensar muito bem nisso. E eu acho que o primeiro tabu nosso aí é que um membro ele não vem participando das coisas que são oferecidas. Eu falo por hoje, mas eu falo pelos outros treinamentos que a gente deu e tudo mais, que a aceitação tem sido muito baixa, muito baixa. E aí depois você vai fazer uma mentoria, por exemplo, você vê os mesmos problemas. Pessoa que não sabe acessar um Pathways, que não sabe entrar num clube Central, que não sabe o que é um DTM, o que é um DCP, que não sabe. Aí que você solta isso numa reunião, a pessoa fica com cara de paisagem, entendeu? E isso é muito ruim. E são, bom, pelo menos aqui, posso falar pela minha gestão diária, pô, eu já tive treinamento com a Cíntia, já tive treinamento do Alessandro, já tive, que engloba isso tudo, né? Então, assim, as pessoas poderiam estar muito mais bem qualificadas nesse sentido. Pois é, por isso que essa ideia do Kelvin de fazer um coletivo ela é interessante, porque você, numa tacada só, né? E a outra questão, que é isso que você está falando, claro que para mim tem tudo a ver com comunicação, porque eu penso assim, esse negócio do online é uma dificuldade? As pessoas estão cansadas? Estão. As pessoas têm compromissos, né? Então, eu já peguei semanas aqui que eu participei de treinamento num dia, treinamento no outro dia, reunião do grupo no outro dia, né? Aí, se eu fosse participar de mais um evento no sábado, como o convite do Kelvin, seria, numa única semana, 4 eventos, né? Então, isso às vezes pode ser que seja um pouco pesado. Então, o que eu imagino? Que a gente tem que tentar capturar quais são as oportunidades que a gente tem diante dessa, entre aspas, fraqueza, né? Talvez melhorando a comunicação, o Kelvin, que é especialista em marketing, quer dizer, quando a gente apresenta um treinamento, qual que é a agradabilidade? Opa, atratividade. Qual que é a atratividade que, né, aquela apresentação lá no grupo do WhatsApp da Superárea, dentro do próprio clube, todos os clubes, etc., traz para os membros? Por que eu vou fazer um curso desse
se eu ainda não quero ser mentor? Aliás, eu quero ser mentor? Eu não sei. Eu fico pensando assim, qual que é o caminho do interesse e o que a gente precisa, talvez, de ir melhorando na nossa comunicação para melhorar essa atratividade, né? Porque se a gente tem problemas de participação dentro do próprio grupo, todos os grupos, né? Eu estou lá vendo todas as dificuldades, eu como VPE no nosso clube Belo Horizonte, todos os outros VPEs, que todo santo dia tem VPE lá no grupo pedindo ajuda. Está precisando de gente para isso, está precisando de gente para isso, enquanto que a gente vê membro aí que está procurando discurso em outros grupos, porque ele não quer nem esperar do clube dele, ele quer avançar muito mais. Então, por que as pessoas são mais proativas e outras são menos? Porque os interesses são diferentes. Isso é normal. Então, como é que a gente faz isso? Não sei. Eu estou aqui tentando aqui capturar quais são as oportunidades e me parece que talvez seja a comunicação que a gente precisa de pensar. Quando eu falo como área como um todo, né? Área 24, área 25, quer dizer, gente, existe isso. Todo mundo sabe que existe uma mentoria coletiva que é feito lá pelo BIT. Se 50% sabe, por que os outros 50% não estão sabendo? Então, tem uma deficiência aí de comunicação. Deficiência não, nós temos uma oportunidade de melhorar esse aspecto, né? E trazer atratividade. Não sei, então, eu joguei aqui mais para deixar aí para a nossa reflexão. Faz sentido. Uma das coisas que tem se discutido muito em nível de divisão, de distrito e tal, é justamente a comunicação, tá? É um ponto aí a se administrar. Mas eu acredito que, assim, existe muita falta de interesse também. Vamos lá, Kelvin. Para a gente finalizar aí. O ponto que eu ia colocar é que, assim, nós criamos, e eu vejo que não é um egoísmo, é que a gente pensou em suprir a nossa necessidade. Mas agora, nessa reunião, no treinamento da Maria Clara, foi que caiu a ficha de que tem muita gente precisando de mentoria e a gente com mentoria precisando de membro. Então, só foi uma questão de fazer o match dos dois. Talvez essa questão das pessoas não saberem que existe uma mentoria coletiva é porque a gente não fez esforço nenhum para poder divulgar isso. Talvez a gente pode, como é que eu digo, revolucionar o sistema de mentoria dentro do Toastmasters Brasil, iniciando um sistema de mentoria coletiva para todos os clubes, ou para pelo menos clubes novos. Bom, Clara, e essa reunião de hoje acabou sendo uma mentoria coletiva também, em si, né? Diminui os custos, e foi uma brilhante apresentação sua, que me trouxe muitas informações. Então, vamos pensar nesse caso aí da mentoria coletiva também, né? Sim, eu acho que é uma possibilidade, é uma abertura boa. E eu acho que, assim, inclusive, para não sobrecarregar um clube, igual, por exemplo, agora o BIT está fazendo, mas depois, daqui 6 meses, o BIT vai terminar essa mentoria e aí outro clube pode assumir a mentoria para o grupo. E aí vai rodando os clubes de tal forma que não vai sobrecarregando, porque aí quando voltar no BIT, ele já está descansado disso daí também. Uma ideia que me vem à cabeça aqui, que tem exatamente a ver com isso que você acabou de falar e que o Kelvin disse, que talvez se a gente tivesse uma agenda de mentoria coletiva, pegando, na hora que o Tarcísio falou aí, eu falei assim, opa, se existe sábado, 11 horas da manhã, estou colocando o horário aqui porque eu não me lembro, a gente já sabe que essa é uma data fixa de mentoria coletiva oferecida pelo BIT. E a gente tem, na terça-feira, uma mentoria coletiva que é conduzida por alguém, e na quinta, uma mentoria coletiva, quer dizer, a gente tem 2 ou 3 datas a cada 15 dias, sei lá, uma agenda pré-estabelecida, né, onde mentores formados apresentam conteúdos de mentoria que quem não pôde participar seria uma ação coordenada. Então, aquilo que foi falado lá pelo BIT no sábado, na terça-feira é repetido por alguém em outro lugar e na quinta é repetido de novo. Uma vez que passou por esse primeiro ciclo
de conteúdos vai para o segundo ciclo de conteúdos. E esses ciclos vão se replicando, vão se renovando, vão se retornando dentro de uma agenda, vamos chamar assim, que passaria por essas 5 reuniões. Seria pegar esse seu slide, que é muito bacana aí, está muito claro, né? E a gente montar o conteúdo baseado nessas 5 reuniões e criar um círculo de mentorias coletivas. Isso faz algum sentido aqui agora na minha cabeça. Se a gente achar um jeito de colocar isso em prática, eu acho que aí não tem absolutamente nenhuma justificativa para que o membro diga assim, eu não avancei porque eu não tive mentoria, né? Aí fica muito claro o seguinte, será que ele realmente está no momento de estar dentro de um clube, que é o que você colocou no início da sua apresentação? Não sei, talvez a gente possa criar um pequeno esforço aí para discutir isso, apresentar uma ideia baseada no que já existe, que está pronto lá no BIT, e propagar, né, Tarcísio? Isso que você falou. Isso. Perfeito. Isso É isso aí. supre algumas deficiências, igual a do Leão do Norte, tudo, né? Para dar uma nivelada, né? Dos todo. Porque aí a Eva está com suas dificuldades lá, o grupo lá está começando. Entrou um membro novo. Puxa, quem vai ser o mentor? Não tem mentor. Já encaminha para a agenda. Aqui, ó, gente, está aqui a agenda de mentoria coletiva. Vamos começar por aí? Aí, se aquele membro fala assim, não, mas eu gostaria de ter o meu mentor individual. Beleza, voltou no que a gente já tem. Aí o VPE lá, com o presidente daquele grupo, né, estabelece ali quem será um mentor, que pode ser, inclusive, por que não a gente pensar que o mentor não possa ser de outro clube? Por que o mentor tem que ser do mesmo clube? Acho que nós chegamos a comentar isso aqui, né? Então, tanto o mentor como o mentor tem que ser obrigatoriamente do mesmo clube? Não. Então, essa inteligência coletiva e esse repositório coletivo que nós já temos, isso bem organizado tem um poder fantástico. Eu acho que a gente pode agregar muito valor aí, se a gente desenvolver. E não estamos longe de fazer isso, não. Eu acho que está relativamente pré-organizado, pela minha percepção aqui. Sim, eu acho também que não é um tabu aí para a gente sentar e resolver isso daí, não. Vou, inclusive, cantar a Cíntia depois e a gente alinha isso daí, aproveitar que ela é do BIT. É mais alguma coisa que a gente pode desempenhar aí na área. Eu acho que vai ser proveitoso para todo mundo. Inclusive para saber, para ver em que pé que está a mentoria do BIT, né? Porque também eu acho que é importante, por exemplo, colocar o pessoal do Leão do Norte, que não teve mentoria ainda. Imagina que eles já estão numa mentoria mais para frente, por exemplo, né? Então, assim, vale a pena a gente sentar e rever esse ciclo aí, eu acho Hoje muito mesmo bom. eu participei aqui do treinamento da Clarinha, há pouco tempo eu participei do treinamento da Cíntia, então agregando conhecimento e disseminando, então, eu acho que é por aí, então, esse raciocínio que nós estamos agora fazendo, eu acho que é por aí, né, Cíntia? Isso aí. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma experiência que vocês queiram trocar? O Paulo, eu não consegui escutá-lo, eu só vi que ele... A Cíntia. Gente, vocês conseguiram pelo menos abrir a câmera aí? Ele mandou no chat aí que ele não pode interagir, que ele está em viagem, o Paulo escreveu no chat. Vamos tirar uma foto oficial? Bonita. Vamos tirar uma foto da foto? Vamos tirar uma foto da foto? Eu vou pedir, Cíntia, você consegue tirar aí para nós? Aí eu, Tarcísio, tirou o óculos, Tarcísio, estou te enxergando mais não. Eu sei que está barulhento, mas você consegue abrir a câmera ou também não? Sua foto já está bonita também. A Eva pôs de modelo aqui. Muito modelo, ela. Então, vamos de foto da foto. Vou tirar aqui o print. A Eva abriu. Apareceu a Margarida. Ai, que bonitinho. A Eva está de professora. Tá de professora, mãe. Ali tem avaliação, não tem jeito de fugir, não. Não seria nada fácil. Porque gente, fácil é ir para a escola, difícil é estudar com a mãe. Então, foi 1, 2, 3. Beleza, vamos ver aqui se alguém desculpa. E vou falar para vocês, eu estou aqui com a minha mãe aqui, ela está ali com fone no ouvido,
era professora primária, essa era brava, viu? Avaliação com ela, a régua estava em cima da mesa. Se você não passasse, estava da reguada na mesa. Ai, ai. Mas ela não está escutando, não. Está com 88 anos, mas não está escutando, não. Está tudo certo. Nossa, minha mãe, quando ia estudar comigo, ela quebrava a régua em mim, você tá doido. Que as réguas de plástico transparente, você tá doido. Me quebrou e foi muito aqui em casa. Então, eu vou contar para vocês. Teve uma vez que minha mãe, que eu falei assim: não, mas pode deixar que eu vou ler esse livro de ciências aqui. Aí eu li de ciências, e antigamente, na minha época, a gente lia muito de gibizinho. Não sei se vocês são da época do gibizinho. Aí eu coloquei o gibizinho dentro do livro e tava. Ah, minha filha, minha mãe descobriu. Você tá doido. Sua cara de Tarcísio, o que é isso? Gibi, você sabe o que é isso? Eu não faço a menor ideia. O Deve ser negócio a é revistinha da só... Mônica, alguma coisa. Isso não é da minha época, não. Eu sou da época só na base do computador, smartphone, essas coisas. Ah, tá bom, viu? Juntar os... Agora, como é que é? no dia, eu vou recepcionar um novo membro do BIT, então eu vou precisar me ausentar. Não, vamos lá, Mas- gente. Eu vou terminar aqui. Perfeito. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Muito obrigada pela Valeu. presença, Obrigado você, Cláudio. pelas Obrigado a contribuições. você. Espero ter ajudado. Grande abraço a Isso aí. todos. Bom Beijo. dia. Vou Valeu. derrubar todo mundo para ninguém ficar com ciúmes. Valeu. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Eu sei que vai derrubar, viu, ô Cintia? Maria, você colocou para gravar na nuvem ou no seu computador? Está na nuvem. Na nuvem? Tá bom. Tá, Para saber onde procurar depois. tá Beijo. bem. Belezinha. Beijo.